Gente, bom dia. Hoje a gente vai falar do trabalho de dissertação, protocolo de gerenciamento BIM nas fases de contratação, projeto e obra e empreendimentos civis baseado na ISO 19650. Gostaria de frisar aqui no começo que quando a gente está falando projeto, como a gente... eu vou falar, projeto significa design, tá? E eu coloco a palavra design durante a dissertação, para falar de desenvolvimento de projeto em todas as suas fases, e quando é falado projeto, efetivamente é o empreendimento. Gostaria de agradecer aqui o meu orientador, professor Toledo, pela paciência e pela orientação, por ajuda em todo esse tempo. Todos os especialistas que disponibilizaram o tempo para ajudar que esse trabalho fosse desenvolvido. Todos os meus amigos pessoais e de profissão que também abdicaram aí da minha presença e também me ajudaram muito, me deram muita força para o desenvolvimento desse trabalho. Frisar aqui os professores do Constru Inova, que sempre me apoiaram na linha de trabalho que eu assumi para o desenvolvimento dessa dissertação durante todo o desenvolvimento da dissertação. Minha esposa Adriana, meu pequeno filho Max. É muito interessante aqui, gostaria de frisar que ele sempre me perguntava: papai, por que você estuda tanto? E hoje ele fala que ele quer estudar aqui na Poli. Eu queria também memória dos meus pais aí, que me deixaram uma estrutura moral suficiente para eu poder encarar esse grande desafio. E meus amigos aqui, minha esposa presente, meu amigo Guilherme, de tantos anos, e aqui o professor Xie, o professor Deusin, que vieram de longe para prestigiar o trabalho. Como sumário aqui, fazer uma introdução, mostrar para vocês os objetivos, a fundamentação teórica que foi utilizada para o desenvolvimento desse trabalho, o método de pesquisa, resultados, as conclusões e trabalhos futuros que foram identificados durante o desenvolvimento do trabalho. Aí falar efetivamente do protocolo nacional BIM, fruto desse trabalho, e as referências que foram utilizadas para o desenvolvimento dessa apresentação. Então, como introdução, todos aqui sabem que BIM ele é uma realidade, ele já não é futuro, utilizado aí em diversos países, e vários segmentos da construção civil, não só no desenvolvimento de design, mas também no gerenciamento e também na construção, o BIM já é utilizado. A NBS, no report, National BIM Report, que foi publicado ano passado, diz que 60% dos entrevistados já utilizam BIM. Aqui a gente tem o Cassem Amorim, em 2015, publicou que um dos 6 pontos identificados como potencialidades, pontos em potencial que fomentam o BIM, é a questão de publicações de normas e guias. Schmidt, em 2014, ele fala que o governo ele tem uma responsabilidade muito grande para fazer com que o BIM seja impulsionado. Durante o desenvolvimento dessa dissertação, a gente desenvolveu um artigo científico que foi publicado e apresentado no INTAC, onde a gente fez um levantamento dos países que mais publicações de BIM, referentes a guias e normas, foram publicadas desde 2007, e em 2017 nós fizemos uma revisão incluindo a PAS ISO 19650, que é foco desse trabalho. A ISO, falar um pouquinho mais dela, ela contém 2 volumes, ela não foi publicada ainda. A ideia da publicação é para que seja feita ainda esse ano, e ela tem como finalidade falar não exatamente de como o modelo deve ser desenvolvido, mas como o gerenciamento deve ser feito desde a parte da contratação, incluindo o termo de referência, até passando pela fase de produção colaborativa, passando pela obra e entrega dos produtos. Todos os envolvidos na fase de contratação são mencionados pela ISO 19650.
É o preparo, ela orienta como as informações e dados dos elementos que são contidos no modelo BIM devem ser desenvolvidos, gerenciados e entregues para serem utilizados de uma forma adequada na fase de operação e manutenção do empreendimento. A ISO 19650, ela usa como base a PAS 1192-2/2013, que é uma norma britânica que serve como base orientativa de como os contratantes no Reino Unido devem desenvolver BIM. Essa norma ela é válida desde abril de 2016, no Reino Unido. Então, ela coloca tem como fundamento 4 pontos que culminam o desenvolvimento do BIM no Reino Unido, sendo que ela serve para orientar o mercado inglês em como reduzir os custos com as obras e reduzir o tempo de entrega nos projetos públicos, reduzir os custos da operação das construções, ajudar o governo britânico a atingir as metas de redução de carbono em seus edifícios e faz com que a indústria da construção civil britânica se torne mais competitiva no mercado global. Interessante aqui que o governo britânico coloca indica um aumento de 50% na comercialização da indústria da construção civil britânica com o BIM prestando serviços globalmente. Nós sabemos que produzir informação de uma forma desorganizada em um ambiente não estruturado causa um caos durante toda a fase do processo dentro da cadeia da construção civil. 3 tipos de informação, né, de resultados são indicados através da ISO 19650, que é a documentação, que a gente já está acostumado a entregar no final da obra, ou na fase de projeto na obra, dados estruturados, que até hoje em dia, muito na Ásia se diz que the data is the new oil. Isso quer dizer o quê? Quem tem os dados organizados de uma forma coerente vai ter uma possibilidade de gerar mais lucratividade do que o próprio petróleo hoje em dia. E os modelos digitais que são produzidos em toda a fase do empreendimento. Aqui a gente traz uma figura do Taylor e Irving, dizendo que existe um reflexo da necessidade do modelo e a utilização dos dados dentro da cadeia da construção civil, falando de CAPEX e OPEX. Durante o início do desenvolvimento de projeto, a geometria do modelo é mais importante. Conforme as informações vão sendo inseridas dentro desse modelo e a fase da construção vai terminando, existe um espelhamento onde as informações e dados que foram colocadas dentro de cada elemento que formam o modelo BIM dá lugar aos dados que são utilizados na fase de operação e manutenção. Todos sabemos que projeto e obra, se a gente comparar com o tempo de vida do edifício, eles são muito pequenos em relação à vida útil e à operação e manutenção do próprio empreendimento. Falando um pouco dos objetivos, a gente tem como objetivo central, o objetivo geral desse trabalho, é fornecer ao mercado da construção civil um documento público que oriente aos interessados como o gerenciamento das informações devem ser desenvolvidas durante toda a fase de contratação, design e obra. Os específicos são 5. Analisar a utilização do BIM em todo o mercado, tanto internacional como nacional, dentro do mercado da construção civil. Fazer uma análise crítica do conteúdo da ISO 19650 nos seus 2 volumes. Fazer uma avaliação analítica da norma para verificação da sua aderência no mercado nacional, propor um protocolo adaptado às nossas realidades
e validar esse protocolo através da discussão junto com especialistas da área. Como fundamentação teórica, falar um pouquinho do BIM. O BIM é um acrônimo da língua inglesa, Building Information Modeling, que, traduzido aqui para o Brasil, é a modelagem da informação da construção, não edificação, porque senão a gente restringe a utilização do BIM. Falando em construção, a gente abrange tanto a questão do edifício, quanto, por exemplo, projetos de obra de arte. O Maynard Neto, ele diz que a utilização do BIM, ele muda radicalmente a estrutura de desenvolvimento das pessoas, né, dos projetos e da obra, se referenciando ao trabalho colaborativo. Hoje em dia, no Brasil, a gente está acostumado a trabalhar com compartilhamento de informação e não colaboração. Muito interessante dizer que o BIM parece que, a partir do momento que as empresas reconhecem que a colaboração é mais importante no processo, elas conseguem efetivamente desenvolver BIM de uma forma adequada. Common Data Environment. O Common Data Environment é traduzido aqui para esse trabalho como Ambiente Comum de Informações, ou CDE. Ele tanto pela PAS quanto pela PAS 19650, indicado como um sistema único que deve ser utilizado desde a parte de contratação até o final da obra, e todos os envolvidos devem trabalhar dentro desse sistema. Diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil hoje, várias empresas, principalmente gerenciadoras, trabalham com o GED, né, o Gerenciador Eletrônico de Documentos. O Common Data Environment, ele extrapola essa utilização. Na ISO 19650, é indicado que toda a documentação deve ser extraída por modelos federados dentro do Common Data Environment. O IFC, Industry Foundation Classes. Esse é um formato mundial que faz com que todos os envolvidos, desde a fase de design até a fase de obra, possam utilizar as ferramentas mais apropriadas para cada tipo de serviço desenvolvido, e que esse formato, além de carregar as informações geométricas dos elementos utilizados no modelo, trazem também as informações necessárias para serem utilizadas em todas as fases, sendo ela design, planejamento, orçamentação e operação e manutenção. Falando um pouquinho do CUB, CUB é um formato, é uma planilha Excel que organiza todas as informações e dados que foram inseridos dentro dos elementos que formam o modelo virtual. Uma coisa interessante que a PAS, tanto a PAS quanto a ISO, falam que o COBE deve ser utilizado desde a fase inicial do design, na fase de concepção, até o encerramento da obra. Essa planilha deve ser alimentada em toda essas duas fases do empreendimento. Uma coisa interessante é que essa planilha ela não é orientada para que o usuário possa analisá-la, mas sim que as ferramentas que são utilizadas na fase de operação e manutenção possam acessar as informações que sejam inseridas nela. Níveis de desenvolvimento e detalhamento. Falar de LOD e de LOI. Vários países desenvolveram em seus manuais a definição do que é LOD e do que é LOI. Principalmente, o UK, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, é o único país que diferencia LOD e LOI. Os demais países, eles só se referem ao nível de desenvolvimento do objeto. É interessante colocar um parênteses aqui, que o mercado da construção civil nacional, as empresas que já utilizam BIM, se adequaram à formatação britânica, a formatação não britânica, que é, por exemplo, da Austrália, dos Estados Unidos
e do Canadá, que vai de 100 a 500. Já na PAS e na ISO, os graus são definidos de 1 a 7. Como a responsabilidade no gerenciamento das atividades, a gente analisou aqui um documento do RICS de 2017, Project Managers, que coloca aí as atribuições que os gerentes BIM devem têm, as responsabilidades que os gerentes BIM têm durante 3 fases. A fase de briefing, a fase inicial do processo, da pré-construção, na própria construção e no encerramento do projeto. Isso é uma coisa bem interessante, que começa a falar de uma questão propriamente dito de gerenciamento das atividades que são desenvolvidas durante todo o processo, desde na fase inicial de design até o encerramento da obra. O BIM aqui no cenário da construção civil, ele já vem sendo utilizado por diversos países, por diversas empresas. Os países que mais têm manuais, mais têm artigos e guias publicados, são aqueles que mais amadurecidos estão com o desenvolvimento do BIM. O Reino Unido, ele criou uma estratégia, como já foi dito na introdução, que para fomentar a indústria da cadeia da construção civil inglesa. E 3 são os níveis de maturidade indicados pelo Reino Unido. Aqui a gente tem o nível 0, onde o trabalho é analógico, onde ainda os trabalhos são feitos de forma manual, sem utilização de computador, para desenvolver os projetos, o gerenciamento e a construção. A gente tem a parte digital, que a gente tem os 3 próximos níveis 1, 2 e 3, mas o que diferencia todos esses níveis são: nível 1 são aqueles escritórios que já utilizam alguma ferramenta de paramétrica para modelagem, só que eles utilizam só para melhorar o desempenho da produção de projetos. Todas as informações, elas não são interligadas. No nível 2, os modelos de informação já são federados. Isso quer dizer o quê? Que todos os envolvidos na parte de desenvolvimento de projeto, tanto o escritório de arquitetura quanto os complementares, já trabalham fazendo a troca desses arquivos e gerando, por exemplo, trabalhos como, por exemplo, detecção de interferência, extração de quantitativos. É indicado pela ISO e pela PAS que os arquivos eles devem ser já nessa fase, desenvolvidos dentro de um ambiente comum de dados. No nível 3, que é um nível esperado, que particularmente ainda está muito longe de ser atendido, é que todos os envolvidos, todos os profissionais envolvidos durante toda a fase de desenvolvimento, design e obra, e operação e manutenção, trabalhem em cima do mesmo modelo e em cima das mesmas informações, através do CDE. Tá? Isso, até mesmo para o próprio Reino Unido, é ainda um futuro distante, sendo que eles colocaram em seu documento que a utilização do BIM é até o nível 2, isso que já está sendo utilizado desde abril de 2016. Taylor, ele é um dos responsáveis pelo projeto do Crossrail em Londres, projeto esse que teve início em 2009 e é considerado o maior projeto de infraestrutura da Europa, onde eles têm, até o fechamento dessa edição, eles tinham 10 mil funcionários diretos. O empreendimento tinha como previsão de custo 5,5 bilhões de libras e a extensão era de 104 metros, se eu não me engano, a extensão é um pouco mais de 100 metros de extensão, 100 quilômetros de extensão, passando por dentro de Londres. Eles fizeram a reforma de 40 estações que não pararam durante esse tempo
e também a construção de 10 novas estações dentro desse trecho. Interessante que, além da construção, da revitalização da linha, eles ajudaram no desenvolvimento e na disponibilização de mais de 50 mil habitações populares e também o incremento da área comercial de toda a Grande Londres. Aqui é interessante mostrar que, nessa figura, o relacionamento das atividades durante as fases do Crossrail. A gente pode ver aqui que o BIM foi utilizado nesse projeto para consolidar todas as informações, compactar todas as informações, para ter uma garantia técnica e uma garantia comercial para os investidores que estavam injetando dinheiro durante a execução das obras. E as informações das construções da ferrovia utilizaram vários sistemas, como o GIS, o CAD, o gerenciamento de documentos, o inventário de ativos, administração técnica, prazo, controle de custo, gerenciamento de riscos e gerenciamento de pleitos. Isso tudo para poder dar a informação correta para todos aqueles que necessitavam das mesmas. Mais um detalhe aqui para trazer para vocês no cenário da construção civil. Aqui a gente tem uma linha do tempo que foi da adoção do BIM no Reino Unido, interessante, dos anos entre 2011 e 2017. Interessante dizer que, em 2011, apenas 13% dos entrevistados usavam BIM, contra 43% que ainda não utilizavam BIM. Já em 2017, esse número pulou para 62% para os que já utilizavam BIM e apenas 3% aqueles que não utilizavam BIM. Interessante salientar também que, mesmo com esse documento público sendo publicado, sendo exigido pelo governo britânico, a gente pode ver, através desse documento, que 26% dos entrevistados ainda utilizam ferramentas 2D para o desenvolvimento do projeto. Então, isso é um sinal que a gente precisa prestar atenção. Não é só apenas induzir ou cobrar do usuário que o BIM seja utilizado, mas a gente precisa criar várias ferramentas para que isso possa se tornar realidade dentro da cadeia da construção civil. Aqui dentro do cenário da construção civil nacional, nós temos diversos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, vêm sendo publicados através dos anos. Importante salientar aqui que a gente trouxe são licitações da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que no período de 2014 a 2016, ela publicou várias licitações solicitando BIM. A gente vai ver um pouquinho mais detalhado isso para frente. EMIDIC também, através de um decreto presidencial que foi assinado em junho do ano passado, decorrente de um acordo entre o Reino Unido e o governo brasileiro, criaram um projeto de cooperação, onde alguns pontos foram determinados. Engajar o intercâmbio de conhecimento entre dois países referentes ao BIM, identificar adaptações necessárias internas do Brasil para que o BIM pudesse ser desenvolvido, implementado e desenvolvido, desenvolver planos conjuntos comerciais, tanto trazer especialistas BIM para o Brasil e levar especialistas BIM para a Inglaterra, para poder efetivamente ter um conhecimento mútuo para o desenvolvimento do BIM, fomentar as conexões entre os órgãos britânicos e brasileiros responsáveis pela gestão e obras públicas. Interessante a gente ver nessa questão que o BIM no mercado nacional, o mundial já está acontecendo com essas duas publicações das normas, tanto a PAS, a britânica, quanto a ISO internacional, que o BIM, a visão do BIM está sendo, o M do BIM, da modelagem, do modelo BIM, está dando lugar ao I do BIM, que é a informação, a importância da informação dentro do modelo tridimensional.
E aqui ele elaborar planos, o último, elaborar planos conjuntos de engajamento nas partes interessadas com a indústria. Isso quer dizer o quê? Fazer com que exista aí, diminua aí a distância entre o governo brasileiro, o governo britânico, para dividir, para poder fazer essa troca de experiências comerciais. Através do decreto presidencial que foi assinado em junho do ano passado, foi criado o GATT, um comitê estratégico BIM, e também fizeram parte desse grupo diversos ministérios, incluindo o MDIC, que foi coordenador desse trabalho, e foram criados, nesse caso, até ao final da dissertação, tinham sido criados 4 grupos ad hoc. Regulamentação e normalização, biblioteca BIM, que passou-se à plataforma BIM, capacitação, infraestrutura tecnológica, compras governamentais. No final, depois da publicação, no depósito da dissertação, foi criado o grupo de comunicação também. Isso deu origem ao decreto, aos trabalhos desenvolvidos entre esses grupos ad hoc, junto com os representantes de vários ministérios, deu origem ao decreto presidencial que foi assinado no começo do mês passado. Nós temos aqui 6 tipos de contratação que são mais utilizados dentro da cadeia da construção civil pelo setor privado. A gente tem o design build, que o contratante ele assume a criação do projeto, a execução de engenharia e o próprio gerenciamento da obra. Design build, o empreendimento é para empreendimentos de alta complexidade e predominado na relação de engenharia, suprimentos, fabricação e montagem. EPCM, o contratado é responsável pelo desenvolvimento do projeto de engenharia, pelos suprimentos e gerenciamento das obras, dos empreendimentos. EPC, o contratado é responsável por desenvolver os projetos de engenharia, suprimentos e a execução da obra. Aliança é um combinado entre o contratado e o contratante que executam uma gestão compartilhada do empreendimento. E o turnkey, o contratado, ele é obrigado a efetivamente fazer todo o desenvolvimento do empreendimento e a montagem dos equipamentos e entregar para o contratante com tudo operando. A gente tem, falando um pouco, trazendo esse tipo de contratação para o BIM, a gente traz aqui o IPD, que é um Integrated Project Delivery, que tem como pontos base o compartilhamento dos riscos e benefícios entre todos os envolvidos no processo, seja ele desde o início do design até a entrega da obra. A tomada de decisão entre todos os envolvidos é compartilhada e a transferência na troca de informações do projeto. Na contratação do setor privado, aqueles 6 tipos de modalidades de contratação que foram indicados anteriormente são mais efetivos. Já no setor público, são definidas 2 modalidades como mais frequentes, que é a Lei 8666 e o RDC, o Regime Diferenciado de Contratação. São 4 os tipos de forma, né, existentes nesse tipo de contratação. A empreitada por preço unitário, a empreitada por preço global, contratação por tarefa e empreitada integral. O RDC, ele se destaca como o regime de execução denominado de contratação integrada. Ele ele usou como base um regulamento da Petrobras, um regulamento simples de contratação da Petrobras. Mas, na prática, o RDC, ele tenta se aproximar do conceito de design build, mas exige que o anteprojeto de engenharia seja entregue, mas no exterior, o que é mais importante é que seja feita a especificação de desempenho do objeto a ser contratado, não só apenas o desenvolvimento do projeto de engenharias. Falando um pouco agora do método de pesquisa, foi adotado para o desenvolvimento desse trabalho
a pesquisa construtiva, o Constructive Research. Para vários especialistas, esse método de pesquisa faz com que possa se unir a teoria com a prática e, a partir dessa união, a gente possa resolver um problema real. Alguns especialistas também orientam que esse tipo de método de pesquisa, ele pode e deve ser utilizado para resolver problemas tanto no setor de arquitetura quanto no setor de engenharia. São 6 os pontos que cobrem as fases da pesquisa construtiva. Primeiro é encontrar um problema prático, relevante ao que acontece no setor. O segundo, obter a compreensão geral abrangente sobre o tema. Isso quer dizer, estudar tudo o que acontece no tema para a gente poder fazer um levantamento dos dados, da realidade do mercado. Projetar a solução do produto, criar um produto novo que possa vir a ser utilizado pelas empresas, pelo setor, para que os problemas sejam resolvidos. Demonstrar que a solução ou produto funcionam. Nesse caso, a gente utilizou o grupo focal para colocar o trabalho em discussão. Demonstrar as conexões teóricas com a atribuição de pesquisa e conceitos da solução. E, por último, examinar o alcance da aplicação da solução. No nosso caso, nós fizemos o levantamento de toda a parte teórica existente, entre o período do início da dissertação até o final do ano passado, e a gente encontrou aqui que existia no mercado nacional uma carência de um documento para o gerenciamento das informações BIM. Durante essa fase de pesquisa, nós encontramos primeiro a PAS 1192 e depois a ISO 19650, os 2 volumes da ISO, que falam exatamente que tem como foco exatamente o gerenciamento das soluções. Fazendo um estudo entre o mercado nacional e a ISO, nós desenvolvemos o Protocolo Nacional BIM, PNBIM, e através disso, depois desse documento finalizado, a gente colocou para ser validado através de uma discussão com um grupo focal. Depois com o resultado dessa atividade, nós fizemos a edição final desse documento. Interessante frisar aqui que diversos foram os pontos linkados como pesquisas futuras, como, por exemplo, um roadmap de implantação do BIM, numa área macro, criar um protocolo de operação e manutenção através do BIM, e também o estudo do COBE. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Como o grupo focal, falando um pouquinho como foi o desenvolvimento desse grupo, falando da estrutura da criação do conhecimento dos grupos focais, é colocado pelos especialistas que indicam a utilização dessa atividade, que ele seja feito por um moderador que tenha conhecimento da área para que, para o desenvolvimento do questionamento e obtenção das informações, não haja nenhum tipo de equívoco na hora de extrair os resultados. As características do grupo focal é ter um moderador, um observador e um facilitador, e um grupo entre 8 e 12 pessoas. Eu gostaria de salientar que tem um erro na dissertação, onde tem um gráfico, um quadro diz que é entre 10 e 12, na verdade é 8 e 12 participantes. Esse trabalho ele deve ser planejado com questionamentos, com guias que devem ser distribuídos, devem ser entregues para os participantes antes da execução do trabalho. A composição, como eu falei, ela deve ser feita por um moderador, um facilitador, um observador e os especialistas na área. Os integrantes, eu acabei de falar deles. O recrutamento foi feito através de e-mail.
colocando junto com o convite um resumo da atividade, do que seria feito nessa atividade, e também com o questionamento prévio para os próprios participantes para eles poderem se interagir e ter conhecimento do que ia ser tratado. Também foi feito no recrutamento uma pesquisa prévia para ter um conhecimento sobre o nível de conhecimento, de aprofundamento no conhecimento BIM dos próprios especialistas. O ambiente de pesquisa deve ser um lugar confortável, deve ser um lugar que tenha certa estrutura. Eu cometi um erro muito grande, hoje eu não fiz isso. Nós ficamos 3 horas discutindo com os especialistas depois de um evento BIM que foi realizado aqui na Poli no dia 22 de novembro do ano passado, e eu esqueci de trazer água para eles. Então, isso foi uma coisa que eles, até hoje, quando me encontram em alguns lugares, eles reclamam bastante. O número e tamanho dos grupos. O grupo deve ter entre 8 e 12 participantes, e eles devem ser especialistas no setor. Foram convidados 12 especialistas, mas só 8 puderam comparecer, e nós tivemos aí um número relativo de participantes pertencentes a toda a indústria da cadeia da construção. Isso foi uma coisa muito interessante. E, como eu falei anteriormente, o desenvolvimento do uso de guias e tópicos para dar embasamento no trabalho. Os questionários, eles foram feitos com base nos tópicos da própria ISO, que havia sido apresentado previamente para eles nesse encontro BIM que foi feito aqui na Poli. Durante o prazo de 2011, foram estudados para desenvolvimento dessa dissertação, desse trabalho, licitações públicas desde o ano de 2011 até 2017, sendo que a gente pode ver aqui nesse gráfico que houve um aumento considerável depois do ano de 2014 na exigência do BIM em contratações públicas. Foram selecionadas apenas licitações que contratam queriam contratar desenvolvimento de projetos e gerenciamento de edificações, tá? Não foram levadas em consideração licitações que contratavam consultoria e compra de equipamentos e software, por exemplo. Aqui a gente pode ver que o número de licitações para contratação de projeto e gerenciamento de obra de edificações é bem superior às demais, que são pesquisa e saúde, transportes e unidade prisional. Nós fizemos uma comparação aqui entre pontos importantes destacados na ISO, e fizemos uma comparação no conteúdo dessas licitações. Aqui a gente pode ver que Fiocruz, por exemplo, nesse período teve 4 publicações de licitações para contratação ou desenvolvimento de projeto ou gerenciamento tanto do projeto quanto execução da obra. Fazendo um comparativo entre a ISO 19650, volume 1 e volume 2, no nosso mercado nacional, nós usamos aqui diversos documentos que são públicos, que são utilizados pela cadeia da construção civil, e como a ABNT, guias das BE, o caderno de apresentação de projetos do governo de Santa Catarina, coletânea e implementação do BIM para construtoras e incorporadoras, e o guia da BDI MDIC, que foi publicado no ano passado. Como resultado aqui, a gente usou 2 licitações para fazer o comparativo com a ISO, da Fiocruz, sendo a primeira licitação, as 2 para o mesmo empreendimento, sendo a primeira licitação para a contratação de projeto do empreendimento René Rachou, em Minas Gerais, e a segunda licitação para o gerenciamento das fases de projeto, obra e operação assistida. Foi também considerado o guia PMI, o PMBOK, do Project Management Institute, do PMI, onde
nos dá aí uma definição do que é projeto, definição de gerenciamento de projeto, relacionamento entre gerenciamento de projeto e gerenciamento de operações e estratégia organizacional, o papel dos responsáveis e o conhecimento no gerenciamento de projetos. Foram colocados aqui, para fazer o comparativo, nós usamos o Start of Delivery Phase, que é o termo de referência, utilizado no Brasil como termo de referência, Invitation to Tender, que é a licitação carta-convite, Tender Response, que é a proposta, Mobilization, que é a fase de mobilização, Collaborative Production of Information, que é a produção colaborativa, e Information Model Delivery, que é a fase de entrega. Aqui, como resultado, nós observamos a aderência de todos os documentos que foram analisados com o que é solicitado na ISO em seus dois volumes. A gente pode, uma coisa interessante é verificar que a licitação 2 da Fiocruz, que é a licitação que solicita o gerenciamento, de como o gerenciamento dos projetos e da obra devem ser executados, foi a que teve a maior aderência ao documento analisado. Então, como resultado, a gente pôde perceber que não existe uniformidade no número mínimo de requisitos exigidos pelos contratantes, não existe uniformidade referente ao conteúdo dos requisitos. Os requisitos tidos como os principais nos dois volumes da ISO, como, por exemplo, o plano de execução BIM e o ambiente comum de dados, que são utilizados, devem ser desenvolvidos desde o início, na fase do CAPEX, eles não são todas as licitações, não são todos os documentos que dão relevância a esses dois aspectos. O LOD, ele é pouco exigido nas licitações. O LOI, ele não é mencionado em nenhuma delas. O COBE também, ele não é solicitado em nenhum tipo de licitação, documento de licitação que foi estudado. No grupo focal, a gente dividiu o questionamento na fase de contratação, fase de produção e fase de entrega. E aqui, como resultado, a gente vê que é bem interessante que, como o material a ser disponibilizado pelo contratante, na fase de licitação, a gente vê aqui que todos votaram com o uso do BIM como sendo o mais importante. Funcionalidade do sistema de gerenciamento de informação. Aqui a gente tem como disponibilizar informações gerais e transparência nesse processo, são os tópicos mais importantes mencionados pelos especialistas que formaram o grupo focal. Uma coisa que me surpreendeu muito foi, na etapa de entrega, em qual etapa que o plano de desenvolvimento, o plano de execução BIM deve ser desenvolvido e entregue. A grande maioria, disse que é na fase de proposta. Isso é a mesma coisa que é indicado pela ISO e pela PAS, que esse documento seja utilizado como base para que o contratante ele possa saber como a empresa está planejando desenvolver BIM para o trabalho. Itens fundamentais no plano de execução BIM. Interessante aqui que é o plano de comunicação, o nível de desenvolvimento e o nível de representação gráfica são elementos que foram colocados como mais importantes para o plano de execução BIM. Aqui a gente tem avaliação e capacidade técnica. Um dos pontos que me surpreendeu foi que, para os especialistas, o acervo técnico, o CAT, detalhado, é o instrumento que eles acham mais importante para fazer a validação. Entretanto, todos mencionaram que seria interessante mudar o processo dessa avaliação que é feito pelo CAL, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou pelo CREA, Conselho de Engenharia. Porque hoje em dia esse documento é feito apenas por redação. Todos os especialistas indicam que isso poderia ser melhor realizado. Nas principais funções de gestão da informação, uma coisa interessante aqui que o BIM Manager e o gestor de TI foram os profissionais mais
apontados com maior importância dentro desse processo. Atividade na fase de mobilização, que é muito bem citado aqui na ISO, para os especialistas, a alocação de equipe e a infraestrutura desculpe, deixa eu só ver aqui. A infraestrutura e os softwares, eles são os pontos mais importantes a serem disponibilizados nessa fase. Além da integração entre todos os envolvidos e também a parte de treinamentos foi também muito citado pelos especialistas. Como conclusão, foi observado que a mudança em toda a cadeia da construção civil deve ser desenvolvida, deve ser fomentada, porque trabalhar com BIM é trabalhar colaborativamente. Então, a gente precisa ter profissionais de diversas áreas, não somente o engenheiro, o arquiteto ou o gestor da obra, mas também como o advogado, como o responsável por suprimentos, todos os envolvidos, até mesmo o pessoal de RH dos escritórios, devem participar dessa transformação. O plano de execução BIM e o ambiente comum de dados, além do CUB, são base dos 2 volumes da ISO 19650 e eles devem ser melhor estruturados. Então, o BIM apresenta uma grande oportunidade para a gente poder centralizar as informações que vão ser utilizadas no desenvolvimento e nas atividades da operação e manutenção do empreendimento, como já dito, que é a fase que mais consome tempo dentro da vida útil de um edifício. Como trabalhos futuros, foi identificado que a necessidade detalhada de um estudo detalhado para se obter as soluções e sistemas no ambiente comum de dados, o levantamento e análise das ferramentas e soluções disponíveis na cadeia da construção civil, desde projeto, gerenciamento e planejamento, controle, que integrem o Common Data Environment, um estudo de viabilidade para abertura de concursos públicos através de convênio com o CAL para desenvolvimento de projetos básicos. Isso faria com que o contratante público ele tivesse um custo menor para a elaboração do projeto, do projeto básico para ser colocado na licitação, e isso poderia trazer um fomento, melhor qualidade para o projeto básico e um fomento dentro da cadeia da construção civil para disponibilizar modelos de qualidade que serão contratados. E a análise do CUB. O CUB ainda é uma solução nova para a gente, e a gente precisaria fazer um estudo para ver se o CUB é aderente às nossas necessidades e, caso contrário, o que a gente deveria alterar para que ele fosse inserido dentro da nossa realidade. Falando um pouquinho do Plano Nacional BIM, eu já comi aqui o tempo, mas eu vou ser bem rapidinho. Esse diagrama é um resumo do que eu coloco como o Plano Nacional BIM. Aqui a gente tem as fases, tanto a fase de que é a fase de contratação, mobilização, produção colaborativa, tanto na fase de design quanto na fase de obra, e a fase de entrega. Aqui, na fase da contratação, interessante salientar que o contratante ele deve disponibilizar, no termo de referência, todos os templates, todas as informações de ativos, caso houver, e as informações necessárias para que, na licitação, os interessados nessa contratação, eles tenham todo o embasamento necessário para poder ofertar a melhor solução. Na fase de proposta, é indicado que o plano de execução BIM ele deve ser inserido nessa fase. Hoje em dia, o plano de execução BIM ele é entregue só após a assinatura do contrato. Dessa forma, existe uma incoerência. O contratante ele não tem certeza exatamente de qual é o plano que o contratante tem
qual o plano BIM que o contratante tem para fazer a realização dos trabalhos propostos. Entregando aqui o plano de execução BIM na fase de proposta, o contratante ele pode ter a certeza do entendimento que o contratado ou a empresa interessada no desenvolvimento do trabalho é capaz de desenvolver. Na fase de mobilização, a gente coloca como pontos importantes, além da equipe técnica qualificada, a disponibilização dos equipamentos de licença, a disponibilização do Common Data Environment e o nivelamento do conhecimento entre todos os envolvidos na fase que está sendo contratada. Também é importante salientar que esta fase de mobilização é a fase que devem ser desenvolvidos todos os testes de todos os equipamentos para que o contratante e todos os envolvidos tenham certeza que o fluxo de troca de informação é a mais adequada possível. Caso contrário, é nessa fase que tudo deve ser revisado e corrigido. Então, depois a gente vai para a fase de design, salientando, usando aqui o LOD e o LOI de 100 a 500, como o mercado está já habituado, o mercado nacional, indo ao contrário do que a própria ISO 19650 indica, que lá, como eu falei anteriormente, eles utilizam de 1 a 7. Então, aqui a gente tem toda a fase de desenvolvimento de projeto, inserção de informações nos objetos e utilização inicial do CUB. Passando para a obra, a gente tem a inserção, o as-built dos modelos. As-built aqui, como a gente diz, é efetivamente a inserção das informações necessárias durante a execução da obra, e a fase de encerramento, entregando 3 níveis de resultado para o contratante. Documentação, que a gente já está acostumado a entregar, o banco de dados estruturado e todos os modelos que foram utilizados em todas as fases contratadas. Uma coisa interessante de salientar aqui, tudo deve ser desenvolvido desde a fase do termo de referência até a entrega ou o arquivamento do resultado dos trabalhos, devem ser inseridos dentro e produzidos pelo Common Data Environment. Eu trouxe aqui um último diagrama, um fluxograma bem simples para dar um entendimento do que é esse ambiente comum de dados. A partir do momento que o cliente desenvolve um termo de referência, todas as informações já são começam a ser embutidas nesse ambiente comum de dados. Depois que a empresa foi contratada e começa, por exemplo, o desenvolvimento do projeto, o escritório de arquitetura, os projetistas de arquitetura começam a desenvolver um ambiente único para a arquitetura, os modelos iniciais, que são revisados e versionados nesse ambiente. A partir do OK da fase do desenvolvimento, ele é colocado para verificação, revisão e aprovação, e vai para uma área de compartilhamento, onde as outras empresas têm acesso, os outros projetistas têm acesso a esse primeiro objeto, a esse primeiro modelo. A partir de todo a verificação, a revisão e aprovação dos demais projetos, eles são colocados na área de compartilhamento para que todos utilizem. Lembrando que a ISO, ela pede para que, nesse caso, os modelos sejam federados, tá? Utilizando o IFC. A partir do compartilhamento é feita a revisão e a autorização para o uso, para o envio para a obra, e a publicação de documentos, modelos e dos dados, tá? Para que isso seja utilizado na obra. A partir do encerramento, ou chegando no encerramento das atividades, todo esse material é verificado e é arquivado e entregue para o cliente. Aqui estão as referências que foram utilizadas para o desenvolvimento dessa apresentação. Nós temos na dissertação, no documento final, todas as referências que foram utilizadas. Gente, obrigado.